Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu nome é Kelly. Hoje a gente vai estar aqui com a aula do mínimo múltiplo comum, né? O MMC, o famoso MMC, né? A gente sempre estudou isso aí, acho que a vida toda na escola, né? E aí, o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Como o nome já diz, é a gente querer encontrar quem é o menor múltiplo que é comum a dois ou mais números, não é isso? E aí, a gente tem dois modos de fazer o MMC, de encontrar o MMC, né? Esse mínimo múltiplo comum. Tem um modo mais tradicional, que é a gente procurando quem são os múltiplos de um número, quem são os múltiplos do outro. A gente escreve os números bonitinhos lá e depois a gente acha quem é que é comum, qual que é comum aos dois. Os dois ou três, quatro, tanto que a gente estiver procurando, né? Então vamos lá ver quem são os múltiplos de 4, né? Então vamos fazer um de cada vez primeiro. Múltiplos de 4. Vocês ainda lembram lá da aula de múltiplo, né? A gente tem aula aqui no canal também. Vou deixar o link na descrição para vocês, né, reverem a aula ou verem pela primeira vez, né? Relembrarem aí dos estudos da escola, tá bom? Então, quem são os múltiplos de 4? São todos os resultados que eu consigo fazendo a multiplicação desse número pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelos números naturais, né? Então, eu vou pegar aqui. Quem são os múltiplos de 4? 4 vezes 0. Qual é o resultado de 4 vezes 0? É 0. Quem é o resultado de 4 vezes 1? É 4. 4 vezes 2 vai ser 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim por diante. A gente sabe que os múltiplos, assim como os números naturais, eles são o quê? São infinitos, não é isso? E agora, vamos ver quem são os múltiplos de 8. Vamos colocar aqui dentro da chave. Quem são os múltiplos de 8? Vamos ver quem são os meus resultados quando eu multiplico o 8 pelo 0, pelo 1, pela aquela sequência que a gente conhece dos números naturais, né? 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40 e assim por diante, né? Infinito. Agora, vamos saber quem é o múltiplo comum. Quem são os múltiplos comuns de 4 e de 8? Ó, o 0 é comum. Quem mais é comum? Que tá tanto no 4 quanto no 8? O próprio 8. Quem mais? O 16. O 24, não é isso? Então, esses são os múltiplos comuns aos dois números. Não é isso? E eles são infinitos também, tá? E agora, quem é o menor múltiplo comum? Agora eu vou olhar somente para cá e saber quem é o menor múltiplo comum desses dois. Porque eu já encontrei os que são comuns, agora eu quero saber o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O 0 não conta, porque o 0 ele vai ser múltiplo de todos. Então, se eu colocar o 0 como mínimo múltiplo comum, então ele vai ser sempre 0. Qualquer número vai ser 0. Então, o 0 ele não vai contar, tá? Então, depois do 0, quem é o menor múltiplo comum? O 8, não é isso? Então, o MMC de 4 e 8 vai ser o próprio 8. Esse é a forma tradicional da gente encontrar. Dá um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente tem que encontrar quem são os múltiplos de 4, os múltiplos de 8, depois ver quem é o que está em comum e depois saber quem é o menor, né? Então, vamos fazer agora de uma forma mais prática. E essa forma prática de fazer, a gente vai ter que relembrar lá da decomposição com os números primos. Que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar esse número para achar quem é o menor múltiplo comum, tá? Então, pela fatoração, a gente vai dividir aqui pelos números primos. O primeiro número que eu consigo dividir não é necessariamente dividir os dois, eu posso dividir só um, né? Ou 4 ou 8. Então, se eu já consigo dividir um, então eu coloco esse número aqui. Então, se eu já consigo dividir o 2 por um dos dois números, eu posso já colocar ele, tá bom? Nesse caso, eu consigo dividir pelos dois, né? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4. Por 2 novamente, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. E 2 novamente. O 1 eu só repito, que eu já encontrei. E 2 por 2, 1. Tá. Como é que eu sei agora quem é o mínimo múltiplo comum fazendo dessa forma? Multiplicando os fatores que eu encontrei. 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 8. E isso é a mesma coisa de eu fazer dessa forma, né? Eu escrever dessa forma também, forma de potência. 2 elevado a 3 igual a 8. Tá certo? Então, essa é a forma mais prática da gente achar o MMC. Não é isso?
Deixa eu colocar aqui outros exemplos pra gente fazer. Ó, aqui eu tenho o MMC de 10 e de 15. Vamos fazer pela forma tradicional, né? Encontrar quem são os múltiplos de 10. Vamos ver quem são os múltiplos de 10 e depois os múltiplos de 15. Vou colocar a chave. O primeiro é o 0, que a gente já sabe, né? Ele é o múltiplo de todos. 10 vezes 1 é 10. 10 vezes 2 é 20. 10 vezes 3 é 30. 10 vezes 4, 40. O de 10 é fácil, né? 50, 60 e por aí vai. Agora os múltiplos de 15. Quem são os múltiplos de 15? Ó, o 0. 15 vezes 1 é 15. 15 vezes 2 é 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60, né? E infinito. Achei de 10 e de 15. Já consigo saber quem está comum nos dois? Já consigo, né? Então, quem é o múltiplo comum dos dois? Quem são os múltiplos comuns, né? Que a gente encontrou o 0. O 0. Quem é o outro? O 30 e o 60, né? E o 60. Pronto. E quem é o MMC? Vocês já conseguem, né? Identificar que é o 30, não é isso? Ele é o menor múltiplo comum dentre os dois números que a gente está procurando, tá? Agora vamos fazer aqui do ladinho, na forma mais prática, o 10 e o 15, não é isso? Por quem eu consigo dividir o 2? Eu consigo dividir pelo 10? Consigo. Pelo 15, não. Mas se eu já consigo dividir por 1, então eu posso colocar 10 por 2 dá 5 e baixo o 15, porque eu não consigo dividir pelo 2 e dar a divisão exata. Pelo 3, pelo 2 já não consegue mais. Pelo 3, consigo, né? O 5 não, se eu não consigo, se não dá a divisão exata, eu só baixo. 15 por 3 dá 5. E agora, pelo próprio 5, né? Que vai dar 1, vai 1. Então, aqui, quem é o meu mínimo múltiplo comum? Ó, é eu pegar o 2 vezes 3 vezes 5 e multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá vendo? Então, é muito mais fácil a gente encontrar o MMC dessa maneira, né? Agora, vamos fazer aqui com 3 números. Vamos procurar os múltiplos de 4. Assim, múltiplos de 4, né? Desculpa aqui. Borrou aqui um pouquinho, que eu já fui colocando igual, não é, né? Os múltiplos de 4, vamos lá. 0 a gente fez, né? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28 e reticência. Múltiplos de 9. Vamos ver quem são os múltiplos de 9. O 0, o 9, não é isso? 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45, né? E infinito. Vamos fazer agora os múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? O 0, o 12, né? 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. E reticência. Agora, quem são os múltiplos comuns? Vamos ver quem são. Aqui o 0, não é isso? Quem mais é comum? O 12 eu tenho no 4 e tenho no 12, mas eu não tenho ele no 9, né? Ele não é múltiplo de 9, o 12. 16, o 20. Quem mais aqui eu vou achar como múltiplo comum? Cadê? Temos aqui o 36, aqui, o 36 aqui, ó. O 24 tá aqui, né? Mas ele não tá no 9. O 36, é porque a gente não continuou. Porque aqui, ó, 4 vezes 7 é 28, né? 4 vezes 8, 32, né? Isso? E 4 vezes 9 é 36, né? E aí, aqui sim, a gente ia colocar os pontinhos para reticência. Então, o 36, ele vai ser o múltiplo comum, né? Ele vai ser o múltiplo comum a todos. O 24 não, ele não tem aqui no 9, mas o 36 ele vai ter em todos, certo? Então, meu mínimo múltiplo comum vai ser o 36, certo?
Agora, fazendo na forma mais prática, vamos colocar aqui o 4, o 9 e o 12. Faço o tracinho aqui na vertical. Vamos dividir pelo 2, né? Que dá pra dividir pelo 2, o 4 e o 12. Aqui dá 2, o 9 não dá, eu baixo. 12 por 2 dá 6. Ainda dá por 2, tá, né? Aqui dá 1. Baixo o 9, que não dá pra dividir por 2. 6 por 2 dá 3. E agora? Agora por 3, né? Baixo 1. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 novamente, ó. 1, 1 e 1. Quando chega em 1, acaba, né? A fatoração. Então, aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa, né? 2 duas vezes. 3 duas vezes. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Ó. Tá aqui e aqui. Tá vendo como é facinho de achar? Aqui a gente porque não continuou, né? Pra achar o 36. Mas, ó, só fazendo aqui, ó. Continuando, a gente já achou bem que no 4 vezes 9, 36. 9 vezes 4, 36. E 12 vezes 3, 36, tá? Então, ele é o mínimo múltiplo comum dos três juntos, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de MMC. Se quiserem resolver mais alguns números, quiserem mandar pra gente, pode mandar que a gente resolve, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.